Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Irmãos, por que Estevão não viu o Espírito Santo à destra do Pai ou em algum lugar no céu quando o céu foi aberto para ele? Atos 7, verso 56 diz assim: E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Dois personagens aqui. O Filho do Homem que estava em pé à destra de Deus. A linha trinitariana não sabe explicar esse texto de maneira coerente. É claro que eu não conheço todas as explicações deles, mas eu sei que as explicações deles nem sempre estão em concordância, e isso é normal acontecer em linhas. Nem sempre pessoas que acreditam na mesma linha vão ter a mesma opinião, só porque acreditam na mesma linha. Mas só que a explicação, seja ela qual for, ela é contraditória. Na verdade, o Espírito Santo foi visto quando Estevão viu o Pai. O Senhor Jesus disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, quando Estevão viu o Pai, ele viu o Espírito do Senhor. Muitos da linha trinitariana, olha o que eles afirmam, que o Espírito Santo não foi visto porque ele já havia sido enviado para a Terra. Assim como ele vai ser retirado antes da grande tribulação, alguns dizem assim também ele veio. Se ele veio, ele vai. Então o Espírito Santo vai e vem, por isso que ele não foi visto. Que argumento contraditório. Porque segundo Romanos 8, eles acreditam que o Espírito Santo está gemendo, com gemidos inexprimíveis, diante de Deus, gemendo pelos santos. Como que eles veem isso? Eles veem do jeito que eles falam. Eles não detalham tudo, mas eles falam assim. São três, existe a Trindade, porque o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ou seja, é a terceira pessoa da divindade, é a Santíssima Trindade. Então eles acreditam que o Pai está no trono, o Filho está à destra, o Filho intercede por nós, porque o apóstolo Paulo fala alguns versos depois que Cristo também intercede por nós, ele usa a palavra também. E também porque o Espírito Santo está lá gemendo com gemidos inexprimíveis. E eles nem sequer se fazem essa pergunta. Será que o apóstolo Paulo estava ensinando isso mesmo? Será que o apóstolo Paulo tinha a intenção de fundamentar a Trindade? Ele não tinha. E se ele tinha, é uma coisa muito estranha. Porque quem geme com gemidos inexprimíveis é porque não tem palavras para falar. E o Filho intercede por nós com palavras. Por que o Espírito Santo não estaria falando palavras? Por que ele estaria gemendo? E por que o Filho não está gemendo com gemidos inexprimíveis? Por que o Espírito Santo faz isso e o Filho não? E se o Filho intercede, por que o Espírito Santo também tem que interceder? São perguntas que eles não vão saber explicar de maneira coerente, porque a visão está totalmente fora da palavra. É claro que eu não vou explicar isso aqui, porque precisa de ler o contexto. No contexto, o apóstolo Paulo fala que toda a criação que não tem o Espírito Santo geme. Aí o apóstolo Paulo parte para falar que nós que temos as primícias do Espírito gememos. E aí ele diz que o Espírito Santo também, semelhantemente, geme por nós, com gemidos inexprimíveis. E a ideia do apóstolo Paulo é outra. Não tem nada a ver com o que eles tentam falar ou com o que eles não falam. Porque na maioria das vezes eles não falam isso. Eles só olham para os textos onde tem três. Eles pegam para falar que é a Trindade. Até o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles dizem que ali está fundamentada a Trindade. Pergunta para eles na prática como que acontece isso. Eles não sabem explicar. Isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Nesse vídeo eu só queria mostrar isso para vocês. Que o Espírito Santo foi visto na pessoa do Pai. Estevão não viu três, ele só viu dois e deixou bem claro que ele viu. Por que o Pai iria abrir o céu para Estevão e mostrar somente dois? E a terceira pessoa inseparável da Trindade? Por que ele não viu? Se tivesse escrito, vejo o Filho do Homem em pé, à destra do Pai, e o Espírito Santo à destra do Filho, ou à esquerda do Pai. Irmãos, fechou. Mas não foi esse o testemunho. E aí eles dizem, o Espírito Santo não foi visto porque foi enviado para a Terra. Tá, se o Espírito Santo foi enviado para a Terra, como que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis? Se ele foi enviado para a Terra.
Aí eles vão dizer, Luiz, o Espírito Santo é Deus, ele está na terra, está no céu, vai para o céu, vai para a terra, é assim. Então o argumento que eles usam de primeira não é válido. Não é válido, o Espírito Santo não foi visto porque foi enviado. Ué, não é válido. Se ele está no céu e está na terra ao mesmo tempo, então não é válido esse argumento. Tem que pensar um pouquinho mais para responder algo sem ter a intenção de fundamentar a doutrina humana. Tá certo, irmãos? E se vocês prestarem atenção, olha o que Estevão vai dizer no contexto. No verso 48 diz assim: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Está resistindo a Deus, o Filho. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito que o Pai enviou para Estevão, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Não viu o Espírito Santo? Na linha da Trindade, né? Verso 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Bem claro, né, irmãos? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês com um pouquinho de detalhes sobre o que seria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns dizem que esse texto não existe. Na minha Bíblia, no grego, tem. O que importa é que eu vou explicar ele, supondo que ele exista, vou explicar ele de uma maneira onde não tem nada a ver com a Trindade. Vai aparecer aí na telinha o próximo vídeo que você vai assistir. É esse vídeo aí que eu vou falar sobre o que seria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus, no amor do nosso Deus e Pai e na comunhão do Espírito Santo. E eu não estou falando de Trindade.